Acho que Flávia tá com um problema na internet. Ela sai e entra toda hora. Pronto. Conseguem ver a apresentação? Yes. Certo? Então, hoje nós vamos para a nossa segunda aula de Fundamentos de Matemática. Então, a ementa, né, que eu já coloquei na aula passada, o foco principal era a álgebra. Então, nós falamos toda a parte de conjunto e conjunto numérico, operações com conjuntos. Vocês fizeram os exercícios, eu ainda vou corrigir. Certo? Quem não conseguiu enviar ainda, que eu vi, a última vez que eu vi, tinha 55 pessoas que tinham enviado, então falta 11. Dessas 11 pessoas, pode enviar, vai estar lá, envio em atraso, mas ainda tem essa opção de enviar. Aí eu vou ver se eu considero ela total ou se considero, assim, descontar alguma coisa. Mas eu geralmente não gosto de descontar, não. Mas, né, pra não ser injusto com os outros colegas que fez pontualmente, a gente vai analisar isso. Certo? Então, hoje nós vamos falar da segunda parte da álgebra aqui, né? Que, na verdade, é a parte principal. Que são expressões algébricas, fatoração, polinômio e equações e inequações. Com foco principal em polinômios. Que, pra mim, é a parte mais linda aqui da álgebra. E da matemática em si também, né? Polinômio é uma coisa bem legal. Então, vamos lá. Então, o que é essa álgebra, né? Que o povo tanto fala que faz parte da matemática. É um dos ramos da matemática. É o ramo que estuda a manipulação formal de equações, operações matemáticas, polinômios e estruturas algébricas. Geralmente, fala-se que a álgebra é a parte da matemática que coloca as letras. Estamos lá estudando bonitinho, só os números. 1 mais 1 é igual a 2 e tal. Aí aparece o x. X mais 3 igual a 5. Quem é esse x? Então, geralmente se fala que a álgebra é essa parte, né, que coloca as letras na matemática. Que Tamir, é o que pira. Oi. perguntas do tipo, a atividade vale quantos pontos? Ler ou só referente ao assunto? Então, essa parte de atividades a gente pode discutir no final da aula. E tudo, as notas eu coloco nos ciclos, nos planos de ciclo. Lá se vocês entraram no Moodle, tem tudo. Tem um cronograma bonitinho, com todas as datas, com onde envia, onde vai ter a atividade, que dia vai ser o quê. Tem o plano de ciclo. Quer ver? Deixa eu até mostrar. Eu nem queria não parar, mas já estamos aqui. Ó, tem o plano de ciclo, o cronograma, a sala que nós estamos aqui agora, a apostila, essa apostila que vai ser fundamental nessa parte agora da álgebra. Lá vai ter muitos exemplos e alguns exercícios, caso vocês queiram fazer. Lá também tem um gabarito, tudo ótimo. O mapa de conjunto foi o mapa que eu coloquei, né, da aula passada, o slide da aula passada, a gravação, lista de exercício. Aí hoje eu já vou lançar a avaliação e os vídeos complementares da aula de hoje, certo? Então tá tudo no Moodle explicadinho. Os valores, Então, com tudo. só referente ao assunto, né? Só o assunto. Beleza. Ok? Então não bora perder tempo com isso agora não. Mas no final, quem quiser perguntar, tá? A gente abre pra conversar. Então, coisas da álgebra. A área do campo de futebol. Mateus deseja obter uma expressão algébrica para representar a área do campo de futebol abaixo. Então, tem o campo de futebol, de um lado mede 5A menos B, do outro 11A mais 3B. Meu sonho era que isso aqui não precisasse. Uai, cadê? Então, a pergunta. Qual a expressão algébrica que representa a área desse campo? Em busca de resposta. O campo de futebol tem a forma de um retângulo. Assim, a área é dada pelo produto das suas dimensões. Então, aqui no campo, como um lado é 5A menos B e o outro é 11A mais 3B, como é que eu faço a área? A base vezes a altura. Ou então, um lado vezes o outro lado. Então, basta multiplicar os lados. Então, fazendo a multiplicação aqui de 11A mais 3B vezes 5A menos B, fica 55A ao quadrado menos 11AB mais 15AB menos 3B ao quadrado. Então, a expressão que representa a área do campo é essa, certo? A área do volume de um paralelepípedo.
A figura abaixo é um paralelepípedo, certo? Determine a área e o volume desse paralelepípedo. Então, para calcular a área total do paralelepípedo retângulo, né, que esse é um paralelepípedo retangular, devemos somar a área, todas as suas áreas. Então, eu vou fazer a área da base, então tem embaixo, aqui, A mais 3 vezes B mais 1. Em cima é o mesmo tamanho, então por isso que eu faço 2 vezes isso. A do lado aqui, B mais 1 vezes C mais 2, tem desse lado e do outro lado também. E, por fim, A mais 3 vezes C mais 2, tem aqui na frente e lá no fundo. Então, feito isso, como são 2 vezes cada lado, multiplica por 2. Então, essa aqui é a expressão que eu encontro a área desse paralelepípedo retangular, certo? Então, de modo geral, a área do paralelepípedo basta fazer 2 vezes A vezes B, que seria aqui, vamos colocar que a base aqui vezes o lado, mais a base vezes a altura, ou essa frente, né? E depois o lado vezes a altura, certo? Ok. E como é que é o volume? Então, dado as mesmas dimensões, o volume é a área da base vezes a altura. Então, vai ficar esse lado vezes esse vezes esse. Então, A mais 3 vezes B mais 1 vezes C mais 2. Fazendo aqui a multiplicação, a gente encontra essa forma. Ok? Então, de modo geral, basta multiplicar A vezes B vezes C, né? Chamei aqui de A, aqui de B, aqui de C. Ok. Certo. Então, por que eu tô fazendo essas expressões rapidamente? Aqui eu só tô falando, né, o resultado. Mais à frente a gente vai aprender a como disso daqui chegar nessa expressão de baixo. Muitos acredito que já sabem fazer isso, né? Que só aplicar aqui a distributividade, certo? Mas o que essas expressões que a gente encontrou, elas são? São polinômios. Então, essas 3 expressões que a gente encontrou aqui, todas elas são chamadas de expressões polinomiais ou polinômios, certo? Então, é a parte da álgebra que vem as letras, digamos assim, certo? Então, chamamos de expressão polinomial ou polinômio na variável complexa x toda a expressão a n x elevado a n mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais a n menos 2, x elevado a n menos 2, mais mais a2 elevado a x ao quadrado, mais a1 elevado a x, mais a 0. Em que esses a n menos 1, a n menos 2, a2, a1, a 0, são números complexos, né? Mas como a gente focou mais nos reais, digamos, são números reais denominados coeficientes. Professora? Oi. Maicon tá pedindo para autorizar a entrada dele. Uai, não apareceu aqui, não? Não apareceu, não. Pede ele pra sair e entrar de novo. Não tá aqui, tá vendo? Mandei a mensagem no grupo aqui, tá aguardando. Tá. Aí, ó. Ó um tanto de gente. Permitir. Pronto. Sejam bem-vindos, galera. A gente já iniciou, tá? Mas não fizemos muita coisa ainda não. Então, nós estamos falando que as expressões do tipo 55 ao quadrado menos 11ab mais 15ab menos 3b ao quadrado e essas outras duas aqui são chamadas de expressões polinomiais ou polinômios, certo? Então, aqui tá a cara genérica de um polinômio. Todo o número que acompanha a letra, certo? Eles são chamados de coeficientes. Esse nzinho que acompanha os números tem que ser inteiro positivo, não nulo. Ou seja, não pode ser número negativo, não pode ser número fracionário, não pode ser número com raiz, certo? Então, tem que ser números do tipo 1, 2, 3, 4, 5. X é a variável, né? Complexa ou real. E cada
parcela do meu polinômio são chamadas de monômio, certo? Juntando todas as parcelas, isso será o polinômio. Então, o polinômio, a gente pode ver ele como uma expressão algébrica, certo? Ou como uma função, certo? Então, se eu pegar o meu polinômio lá e chamar ele de uma função, p de x, isso aqui vai ser uma função, certo? Que ela é dos complexos no complexo, mas também pode ser dos reais no reais, ou qualquer um que seja, certo? Então, visto assim, às vezes pode assustar, mas como são os polinômios, né? Aqui tem os termos, né? Um resumo do que estava anterior, p de x é o polinômio, cada letrinha aqui, cada número, esse a vai ser um número, né? Vai ser 2, 3, 5, qualquer coisa, raiz de 2. Aqui são os coeficientes, a letra é a incógnita ou variável, incógnita se for na expressão e variável se for na função. E cada parte da parcela aqui são os termos. E o único termo que não tem a letra é chamado de termo independente, mas ele também é um coeficiente. Certo? Então, exemplos. 7x menos 2 é uma expressão polinomial, função polinomial, um polinômio de grau 1. Por que é grau 1? Porque em cima da letra aqui, que é o x, não tem expoente. Quando não tem, não aparece, ele é o 1, certo? Então, o grau é 1. Aqui, 5y² menos 3y mais 9 é um polinômio de grau 2. Então, em cima da letra aqui, o expoente é o 2, certo? Mas aqui tem um 2 e tem um 1 também. Eu vou olhar o grau sempre o maior expoente, em cima da letra, tá? Em cima do 5 aqui, poderia ter um expoente? Poderia. Poderia ser 9, qualquer expoente. Mas o grau eu vou sempre olhar em cima da letra. Certo? Esse aqui, de grau 3. Esse daqui não é um polinômio. Por que não é um polinômio? Porque é x elevado a menos 5. Como aqui é um expoente negativo, não é uma expressão polinomial. Tem que ser positivo. Esse daqui não é um polinômio. Por quê? O expoente é fracionário. Não pode ser fracionário. Esse daqui não é polinômio, porque o expoente aqui é uma raiz. E não pode ser raiz. Tem que ser número inteiro, positivo, diferente de zero. Então, o que é um monômio? Chama-se monômio ou termo algébrico toda expressão algébrica formada por um número, por uma letra incógnita ou pelo produto de números e letras. Exemplos: 4a, 6x², m e 7. Então, os números, eles sozinhos, sem letra, também são polinômios, certo? E esses aqui são monômios porque não está somando com nada. Identifica o coeficiente, a parte literal, o grau de cada polinômio. Bora lá. O coeficiente de 4a é o 4. Parte literal, o a. O grau aqui vai ser 1. No 2, coeficiente 6, parte literal x e grau 2. Nesse, coeficiente 1 não aparece, mas existe. O parte literal é o m e o grau é 1 também. E nesse daqui, só tem um coeficiente, né? Não indicamos que tenha grau nesse polinômio, que seria grau 0, mas não é muito usado, certo? Só tem parte, ou só tem coeficiente. Então, observe que cada polinômio é formado de uma sombra algébrica de monômios. Então, se eu somar vários monômios, eu vou ter um polinômio. Então, mas para que servem esses polinômios? Tem muita aplicação na matemática. A parte legal da matemática é quando a gente quer descobrir alguma coisa, né? Que número que somado com 2 dá 5? Esse número, eu quero descobrir ele. Isso já é um polinômio, né? Então, é a parte da álgebra. Então, aqui falou na economia, na física, dentro da agronomia, então várias coisas. Polinômio, para mim, é a parte mais utilizada mesmo. História. O papiro de Hind, ou papiro de Amnés,
É um documento egípcio de cerca de 1650 anos antes de Cristo, que representa 85 problemas resolvidos, inclusive envolvendo equações polinomiais. Alguns desses problemas eram resolvidos por tentativas, atribuindo-se valores falsos para a incógnita até se obter um valor exato. Então, vê aqui, ó, é muito antigo, 1650 a.C., né? Já tem história dos polinômios, da álgebra. Então, o valor numérico de um polinômio. O que é isso? Então, se eu tenho um polinômio, né? Como uma função polinomial aqui. 4x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5x menos 10. Eu quero um valor numérico para quando x é 3. Ou seja, no lugar de x aqui, eu vou substituir o 3. Aí, só resolver. Fica 4 vezes 3 ao cubo menos 3 vezes 3 ao quadrado mais 5 vezes 3 menos 10. Eu só tirei o x e coloquei a letra. Ok? Aí, o que eu faço primeiro? Sempre a potência primeiro, depois a multiplicação e depois a adição e subtração na ordem que aparecer. Feito esses cálculos, o resultado dá 86. Então, se pedir, calcule o valor numérico de alguma coisa, de um polinômio, de uma função, basta substituir o valor que eu quero na função, no lugar da letra. Ok? Então, quando dois polinômios eles são iguais? Dois polinômios são iguais se seus valores numéricos são iguais, certo? Para qualquer A. Então, se eu pegar qualquer A e substituir aqui no polinômio, qualquer número, e der o mesmo valor, esse polinômio vai ser considerado iguais, certo? Os três lá iniciais que a gente viu, eles são diferentes, certo? Então, se para iguais a gente coloca esses três tracinhos, para diferente na matemática é só passar o traço, né? Assim como a gente fez lá em conjunto. Quando eu falo que não pertence, a gente passava o traço. Aqui, quando é não igual, também. Diferente, né? Então, um exemplo. O polinômio ax mais 7 e o polinômio qx, b mais x, determinam os valores de a e b para que eles sejam iguais. Então, é fácil. Esse aqui, muito simples. Ax mais 7 é igual a bx. Então, eu posso trocar aqui o b e o x de lugar, né? Então, eu vou ter que a, para ser igual aqui, a x, tem que ser igual a 1. E o b, para ser igual aqui, tem que ser igual a 7. Simples assim. Então, se a for 1 e b for 7, eles serão idênticos. Certo? Um pouquinho mais difícil, tem um polinômio aqui. 3x mais 2 e q de x igual m mais n, x ao quadrado, mais m mais 3x, mais 2 menos n. Eles têm que ser iguais. Então, como é que eu resolvo? Basta igualar, né? Eu vou comparar o polinômio p de x com o polinômio q de x. Ó, o polinômio q de x tem um termo ao quadrado. Nesse daqui não tem. Então, como esse não tem, esse termo tem que sumir. Para sumir, m mais n tem que ser zero. Certo? Ó, m mais 3x tem que ser igual a 3x. Certo? Então, ó, reparem o que eu tô fazendo. Eu sempre comparo os que têm a parte literal igual. Certo? Então, esse aqui, x ao quadrado, como lá não tinha, logo isso aqui tem que ser zero. Esse daqui de x, eu tenho que comparar o que tem 3, né? O que tem x também. Então, m mais 3 tem que ser igual a 3. Para isso acontecer, o m tem que ser 0. E os outros nem precisa. Já descobri o valor de m e o de n. Se aqui m for 0, 0 mais alguma coisa para dar 0 tem que ser 0. Então, para esses dois polinômios serem iguais, tanto m quanto n tem que ser 0. Professora, boa tarde. Boa. Daiane me falou aqui no chat, ela pediu que a senhora falasse um pouco mais devagar. Tá bom, Daiane. Mas você conseguiu entender até agora? Dai, responde aí pra gente. Eu falo rápido, né? É porque eu sei que tem muita coisa. Ela respondeu? Ela falou que sim, professora. Pronto. Depois desses slides vão estar lá no Moodle, né? Olhe direitinho, antes de fazer a avaliação,
Pega ele, olha, slide por slide, tenta entender o que está acontecendo, certo? Outro exemplo. Esses daqui para ser idêntico, vamos comparar, né? E fazer que o polinômio p de x, escrito dessa maneira, é idêntico a esse q de x. Então, qual é o valor de A, de B, de C e de D? Né? A mais B mais C mais D. Então, se ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d é igualmente idêntico, né? É idêntico a 5x ao quadrado menos 3x mais 4, o que precisa? O A, como aqui não tem x ao cubo, tem que ser zero. O B tem x ao quadrado, então o B tem que ser 5. O C tem que ser menos 3 e o D, 4. Depois, ele quer a soma disso. Então, 0 mais 5 mais menos 3 mais 4, somando dá 6. Então, a resposta é a letra A. Ok? Então, até agora tá simples. Vamos. Esse daqui já é um pouquinho mais complicado, certo? Para vocês perceberem que nem sempre vai ser simples assim. Só que aqui tem algumas partes de polinômio que eu vou explicar lá na frente. Então, tá aqui o exercício para vocês, o primeiro exercício já. Entender o que aconteceu nesse exemplo, tá bom? Quem quiser anotar aí, entender o que aconteceu nesse exemplo para as respostas darem 1/3, menos 1/3 e menos 2/3. Mas essa parte aqui de transformar x ao cubo menos 1 em x menos 1, que multiplica x ao quadrado mais x mais 1, nós vamos ver lá na frente. Ok? Oi? Oi? Tem alguém com o áudio aberto. Então, em muitos casos, nos deparamos com representações polinomiais extensivas, que podem ser reduzidas por meio de ideias relativas à adição, subtração de monômios, poderia ser a multiplicação e divisão também. Então, para a redução seja possível, é necessário a existência de monômios semelhantes. Então, vamos lá. Observação. De acordo com a quantidade de termos, o polinômio tem nomes diferentes, né? Monômios, que a gente viu, depois binômio, feito por 2 termos, trinômio por 3 termos, e acima disso é polinômio. Mas todos podem ser chamados também só de polinômio. Então, precisamos aprender a fazer, desenvolver, né, operações com esses polinômios, certo? Igual você viu lá naquele exemplo. A gente consegue fazer, né, se você lembra lá do passado. Mas existem técnicas para fazer isso aqui acontecer, ó. Por que que a soma disso aqui faz tudo isso daqui, certo? Então, no final da aula de hoje, vocês têm que ser capazes de pegar essa expressão que está aqui em cima e transformar nisso aqui embaixo e resolver. Se já é capaz de fazer isso, ótimo. Então, hoje só vamos relembrar algumas coisas, ok? Então, a primeira parte de polinômios é a adição. Então, como é que eu adiciono 2 polinômios? Basta adicionar os termos que têm a mesma parte literal, certo? A mesma letra. Então, se eu tenho uma letra aqui elevada a n, eu vou somar em ambos os polinômios a mesma letra, certo? Então, eu conservo a letra e somo a parte numérica, os coeficientes, certo? Nos exemplos vocês vão entender isso melhor. Ou seja, calcular a soma adicionando os coeficientes dos termos semelhantes. Então, se eu tenho esses 2 polinômios aqui, x ao quadrado menos 3x menos 1, eu quero somar com menos 3x ao quadrado mais 8x menos 6. Como é que eu somo? Certo? Então, elimina-se os parênteses, né? Aqui, ó. Na adição, às vezes, não é necessário colocar, porque o mais não altera o sinal aqui do de dentro. Se fosse na subtração, sim. É interessante colocar os parênteses, porque o menos, ele altera o sinal do parêntese. Como assim, professora? O que você está falando? Ó, mais vezes menos, continua sendo menos, certo? Ali, mais vezes mais. Eu tô fazendo aqui, ó, vocês estão acompanhando aí o cursor do mouse?
mais com mais 8x dá mais 8x. E ali, ou seja, o mais, ele não altera o sinal de quem está dentro do parêntese, certo? Então, feito isso, eliminei o parêntese, agora eu vou reduzir os termos semelhantes. Como assim? Coloco x ao quadrado aqui junto, ó. X ao quadrado menos 3x ao quadrado. Menos 3x mais 8x. Menos 1, menos 6. E depois eu junto. Quanto é x ao quadrado menos 3x? Dá menos 2x. Menos 3x mais 8x. Mais 5x. Menos 1, menos 6, menos 7. Professora, toda vez que eu for somar polinômio, eu tenho que fazer tudo isso? Não, já poderia ter feito aqui direto, ó. X ao quadrado com menos 3 dá menos 2. Menos 3x com mais 8 dá mais 5. Mas aqui é como é que chega nessa solução final, passo a passo, tá bom? Mas não é necessário fazer isso aqui toda vez. Mas quem quiser fazer para aprender, pode, ok? Então, portanto, essa será a soma desses dois polinômios. Outro exemplo aqui. Então, eu tenho dois polinômios. Você viu que lá no outro exemplo, tinha todos os termos, né? Nesse exemplo aqui, o segundo polinômio não tem nenhum termo x ao quadrado. Como é que eu faço? Só repete o 4x. Eu só vou somar os termos que são semelhantes, que têm a mesma letra, digamos assim. Certo? Então, o que 4x, como não tem do outro lado nenhum, eu conservo ele. Certo? Então, a resposta é essa. Ok? Então, considere esses polinômios. Faça a soma. Quando é 3 polinômios, é a mesma coisa como se fosse de 2 polinômios. Certo? Pega os polinômios, coloca na soma, junta os termos semelhantes, né? Todos que tem x ao cubo, depois todos que tem x ao quadrado, depois todos que tem x, depois todos que não tem letra e, por fim, soma. E para essas letras são chamadas de variáveis? É isso? Pode ser variável ou incógnita, certo? Sim. Quando eu considero o polinômio ele como uma função, a letra é a variável. Se eu considerar ele como uma expressão algébrica, é incógnita. Mas não se apegue muito a esses nomes, não. Pode sempre chamar ele de variável, né? Porque todo polinômio eu posso ver ele como uma função. Ok? Eu gosto de falar a letra para a pessoa já fixar. Para quem tem a dificuldade, entender o que eu tô falando. Mas é isso aí mesmo. Tá bom? Então, quais as propriedades da adição? Nós temos a comutatividade, ou seja, se eu somar, por exemplo, 2 mais 3 é a mesma coisa que somar 3 mais 2, certo? Associatividade, eu somo os dois primeiros e depois o terceiro, é a mesma coisa de somar, conservar o primeiro, somar o segundo com o terceiro, ok? Elemento neutro, qual é o elemento neutro? Se eu tenho um polinômio somado com outro, dá o mesmo polinômio inicial, esse polinômio vai ser o elemento neutro, certo? Geralmente, o elemento neutro é o polinômio nulo, formado apenas do zero. Se eu somar qualquer Geralmente coisa... ou sempre? Não, geralmente, porque pode acontecer de eu somar dois polinômios e dar o primeiro. Não vai ser sempre zero mesmo, depois. Sim, porque aqui eu tenho que dar o primeiro, né? Sim, vai ser sempre zero, verdade. O elemento oposto. Se eu pegar dois polinômios, ao somar eles dá zero, significa o quê? Que um é oposto do outro. Então, esse Q de x, se eu tomar ele como menos P, ele é o oposto, certo? Então, aqui é só mostrando a propriedade, tá? Para vocês terem como exemplo. Aqui, fazendo P de x mais Q de x e depois Q de x mais P de x. Com todos lá, como é que fala? Todo passo a passo, né, de soma de polinômios, vocês veem que vai dar o mesmo resultado. Aqui, a associatividade, certo?
mesma coisa. Eu somar P de x mais Q primeiro, depois o A, é a mesma coisa que deixar o A primeiro, o P de x, somar o Q com o A, ok? Então, isso daqui não muda, não. É a mesma coisa como se eu estivesse fazendo aritmética com os números 1, 2, 3 normais. Elemento neutro. Ó, como é que eu posso escrever esse zero de outra maneira? Eu posso escrever esse zero de outra maneira? Posso. Se eu fizer aqui, ó, 0x à quinta, mais 0x à quarta, mais 0x ao cubo, mais 0x ao quadrado, mais 0x mais 0, não vai continuar sendo zero? Porque 0 vezes qualquer coisa ainda é zero. E 0 somado com 0, com 0, com 0, com 0, dá zero, certo? Então, esse aqui é um truque que às vezes se faz. Pegar um número e escrever ele dessa maneira. Então, eu posso escrever qualquer polinômio, digamos, no grau que eu quiser, sim. Só acrescentar termos com o zero. Mas aí, o grau do polinômio ainda será o que tiver o coeficiente diferente de zero. Por exemplo, se eu pegasse esse polinômio aqui e escrevesse... Como é que é isso? Aqui na frente, ó, por exemplo. Vai escrever. Aqui, um 0x à sexta mais. Qual seria o grau desse polinômio? Continuaria sendo 5, tá bom? Porque para me contar o grau, o coeficiente tem que ser diferente de zero, certo? Mas para fazer conta, eu posso escrever assim, ok? Quantos termos eu quiser com zero na frente. Então, aqui era só para mostrar que o zero, a cara do zero, né, do polinômio, pode ser essa cara aqui, ó. Certo? Depende muito do grau do outro polinômio que eu quero analisar. O oposto é aqui, mostrar que o P, o Q é oposto a P, tá vendo? Ó, que aqui é 7x à quinta, que é menos 7x à quinta, que é mais 9, ou menos 9, que é mais 9. Então, é oposto mesmo, né? O sinal desse daqui, o sinal do de baixo, é trocado. Se um é mais, o outro é menos. Então, fazendo a conta, tem que dar zero. Se ao fazer a conta dá zero, então, eles são opostos. Subtração de polinômio segue o mesmo raciocínio da adição, certo? Basta subtrair os coeficientes de termos semelhantes. Então, tá aqui dois polinômios. Se eu subtrair eles, aqui é interessante colocar o parêntese. Por quê? Nesse caso, o menos, ele altera todos os sinais do que estão dentro do parêntese. Ó, por quê? Menos vezes menos dá mais. Menos vezes mais dá menos. E de novo ali, menos vezes menos vai dar mais, certo? Então, quando fizer a subtração de polinômios, é interessante colocar o parêntese, porque vai alterar o sinal, certo? E depois é a mesma coisa, reduzir ao termos semelhantes e fazer a conta, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tem 5x ao quadrado menos 9x mais 3x. Coloco 5x ao quadrado mais 3x, depois menos 9x menos 10x e, por fim, menos 8 mais 6. 5 mais 3, 8. Menos 9 mais 10, menos 19. Menos 8 mais 6, menos 2. Então, a única diferença da subtração para adição é esse início aqui, certo? Que vai alterar o sinal da segunda parte, ok? Da primeira vai continuar o mesmo sinal. Então, aqui tem alguns exemplos que eu deixei aqui bastante exemplo para vocês terem na hora de fazer a atividade, tá? Outro exemplo aqui com pergunta. Valdemir
Valdeir comprou para sua loja 2 tambores e 5 litros de vinhos. Enquanto Roberto comprou 3 tambores e 2 litros de... 2 violinos. Que litros de vinho? Tô bem, viu? Cada tambor custou X reais. E cada violino... Y reais. Nessas condições, responda. Qual o polinômio que representa a quantia que Valdir gastou? Então, vamos lá. Valdir é o primeiro, né? Então, 2 tambores. Vai ser o quê? É simples, bora lá. Como é que ficaria esse primeiro aí? Escrever em forma de polinômio. Ó, o primeiro, Valdir. Ele fez 2 tambores, que a gente falou para chamar X, mais 5 violinos. Certo? Qual o polinômio que representa Roberto? Roberto, então, ele comprou, ó, 3 tambores, 3x, mais 2 violinos, 2y. Qual o polinômio que representa a quantia que os dois gastaram juntos? Então, é para somar esses 2 polinômios. Nesse caso aqui, tem letras diferentes, tem variáveis diferentes, mas a ideia da soma é a mesma. Eu vou somar os termos semelhantes. Então, é só somar 2x com 3x vai ficar 5x, mais 5y com 2y, 7y. Então, os termos semelhantes não precisa sempre ser a mesma variável, não. Ok? Igual lá, que era x ao cubo, x à quinta. Isso que eu tô falando. Mas para somar os termos semelhantes, soma x com x, y com y, x ao quadrado com x ao quadrado, e assim vai. Supondo que x vale 60 e que y vale 300, quantos dois gastaram juntos? Então, só trocar aqui o x por 60. Então, ficaria o quê? 5 vezes 60 mais 7 vezes 300. Isso aqui é descobrir o valor numérico. Então, fazendo essa continha aqui, 5 vezes 60 dá quanto? Vocês estão aí ainda? 7 vezes 300. E depois somar. Simples assim. Ok? Esse tanto de vinho aí dá pra ficar bêbado. Oi? Com esse tanto de vinho aí dá pra ficar bêbado. Desculpa, que eu li errado, é violinos. Que hoje eu tô acordada de cedo. Acontece. Então, aqui embaixo tem a resposta para depois, quando vocês forem olhar, ok? Tá, vamos começar a ficar legal, né? Multiplicação de polinômio. Então, dado 2 polinômios quaisquer, como é que eu faço a multiplicação? A multiplicação aqui, nós vamos seguir a propriedade distributiva. O que é isso, propriedade distributiva? Chuveirinho. Chuveirinho, isso mesmo. Ó, tenho esses 2 polinômios aqui. Como é que eu faço a propriedade distributiva? Ó, a resposta tá aqui embaixo, mas vamos chegar nessa resposta juntos. Então, vai ficar, ó, x ao cubo multiplicado por x ao quadrado dá quanto? X à quinta. Então, conserva-se a base e soma-se os expoentes. 3 mais 2, 5. Esse com esse dá o quê? X ao cubo vezes x, x à quarta. Então, é 3 mais 1. O 1 aqui, lembra que não precisa aparecer. E, por fim, x, 3x vezes 1. Dá? Ou 3x não, x ao cubo vezes 1. X ao cubo. Pronto. Aí eu vou fazer isso com cada monômio aqui desse meu polinômio. Aí agora eu vou fazer com 2x, ó. 2x vezes x ao quadrado. 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado. Vai ficar 2x à quarta. 2x ao quadrado vezes x. 2x ao cubo. 2x ao quadrado vezes 1. 2x. E por fim, menos 3 vezes x ao quadrado. Menos 3x ao quadrado. Menos 3 vezes x. Menos 3x. Menos 3 vezes 1. Ou menos 3. Certo? Então, é o chuveirinho mesmo. Que é a propriedade distributiva. Ok? Depois, junta-se os termos semelhantes.
O 5x aqui, como não tem ninguém, 5x não. X à quinta, como não tem ninguém, é só ele. X à quarta, tem outro aqui, né? Então, x à quarta mais 2x à quarta, 3x à quarta. X ao cubo mais 2x ao cubo, 3x ao cubo. Depois, vem 2x ao quadrado menos 3x ao quadrado, menos x ao quadrado. Menos 3x e menos 3, não tem ninguém para juntar. Coloca aqui. Então, um produto de potências de mesma base pode ser escrito na forma de uma única base, conservando a base e adicionando os expoentes. Então, que foi o que a gente fez, né? Por exemplo, 3x ao cubo multiplicado por 2x, ficou x à quinta. Conserva a base, soma-se os expoentes. Então, vamos fazer esse exemplo. Vamos calcular o volume dessa caixa. Então, aqui na frente é 28 menos 2x, do lado é 18 menos 2x. E na altura é x. Então, é a área da base vezes a altura. Vou multiplicar 28 menos x menos 2x vezes 18 menos 2x e depois multiplicar por x. Fazendo a distributiva aqui, 28 vezes 18, 504. 28 vezes menos 2x, menos 56x. Menos 2x vezes 18, menos 36. Menos 2x vezes menos 2x, mais 4x ao quadrado. E agora, conservei o x e depois só multiplicar tudo por somar, né? Primeiro, os que estavam iguais, os termos semelhantes. E depois multiplicar tudo por x. Pronto. Então, esse daqui é digamos, o polinômio que representa o volume dessa caixa. Agora, se o volume for 800, qual vai ser o valor de x aqui que eu retirei nessa caixa? Ou seja, qual vai ser a altura da minha caixa? Basta igualar o polinômio a 800 e depois encontrar o polinômio correspondente. Poderia ser esse, certo? Mas como eu vi aqui que todos são divisíveis por 4, eu dividi tudo por 4. Precisava? Às vezes não. Fazer essa fatoração aqui é bom, às vezes, para fazer conta, tá? Ter o primeiro termo aqui igual a 1 é muito bom. Então, agora, como é que eu descubro o valor de x? Aí, vem como resolve equações polinomiais, que também é muito interessante. Alguém sabe resolver essa equação aqui, cúbica? Vocês estão aí ainda? Caiu a internet, será? Não. Tá. Resolver essa equação cúbica aqui também nós vamos aprender, tá bom? Vai ser um dos temas dessa aula. Mas então, bora lá pra parte da divisão. É sério, tem gente aí ainda? Oi? Fabrício? Tem. Ah, tá. Todo mundo ficou quieto. Alguém falou que sabe responder a equação cúbica? Ninguém falou nada? Eu acho que todo mundo sabe, mas a gente quer deixar a senhora responder. Todo mundo sabe? Ó, gostei de ver. Tá, então como é divisão de polinômios. Divisão já é a parte um pouquinho mais chatinha, né? Tanto em números normais, se eu pegar, por exemplo, dividir 2.400 dividir para 80. Tem gente que acha difícil a divisão. Polinômio também talvez ache, mas não é não. Eu não acho não, eu tenho certeza. Dividir um polinômio p de x por outro d de x é obter dois polinômios, um q de x e um r de x, obedecendo às seguintes condições. O meu polinômio que eu quero dividir vai ser igual ao polinômio que eu divido vezes esse q de x mais esse r de x. Ai, que isso. Então, uma outra propriedade tem que ser o r, ele sempre vai ter um grau menor que o d de x, ou o r tem que ser igualmente nulo. O p de x, ele é chamado dividendo, o d de x chamado divisor,
o Q de x é o quociente e o R de x é o resto da divisão. Então, na divisão, é mais complicado por isso, né? Tem várias coisas. Tem o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Então, é importante observar que o grau do quociente é a diferença entre os graus do dividendo e o do divisor. Professora, o que a senhora está falando? Vamos ver na frente o exemplo, tá? Em geral, na divisão de P de x por D de x, o resto é o polinômio nulo. Então, dizemos que P de x é divisível por Q de x. Então, se o resto aqui for nulo, for igualmente nulo, então P de x e D de x vão ser divisíveis, né? Então, existem várias maneiras de dividir, várias mesmo, polinômios. Nós vamos ver algumas aqui, tá bom? Então, algoritmo da divisão do método de Descartes. Esse método, também conhecido por método dos coeficientes a determinar, é aplicado da seguinte forma. Determina-se os graus do coeficiente de Q de x e do resto. Constrói-se os polinômios Q de x e R de x, deixando incógnitos os seus coeficientes. Usam-se letras. Determina-se os coeficientes e pondo a igualdade. Q de x vezes D de x mais o resto é igual ao polinômio que eu quero. Para mim, na minha visão, né? Esse método é um dos métodos mais chatos de fazer. Eu não gosto desse método aqui do algoritmo de Descartes, né? Mas vamos ver vários. Vou deixar o mais legal para o final, tá bom? Então, se eu quero dividir esse polinômio por esse, certo? 4x à quarta menos 2x ao cubo mais 7x mais 2 por 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4x menos 1. Eu quero dividir esses dois polinômios. O que eu faço? Então, aplicando o método de Descartes, nós vamos ter que descobrir o quociente. Ele tem que ser ax mais bx e temos que descobrir o resto, que vai ser 6x ao quadrado mais dx mais zero. Mas por que vai ser isso? O quociente é sempre... Eu vou pegar aqui o grau do meu dividendo, que é 4, menos o grau do meu divisor, que é 3. Então, 4 menos 3 dá 1. Aí eu faço uma função linear com isso, né? Ax mais bx. E o resto é sempre o grau do divisor menos o grau do quociente. Então, 3 menos 1 dá 2. Aí faço o polinômio correspondente a de grau 2, certo? Aí depois de fazer... Eu tô dando aula depois... Mas eu tô dando aula, oh meu Deus. E agora? Tem como colocar lá em Velvet, não? Não. Desculpa, gente. Aí depois faz a distributiva aqui. Fazendo a distributiva e colocando... Agrupando os termos semelhantes, né? De 4x, 3x, x ao quadrado, x, igualando ao meu divisor. Depois... Só resolver, né? Aqui, ó. 3A é igual a 3. Menos 2A mais 3B é igual a 2. 4A menos 2B mais C é igual a... vai ter na frente. É igual a 7. Ó. Não tem termo ao quadrado, né? É igual a 0. Menos A mais 4B mais D é igual a 7. E... menos B mais E é igual a 2. Então, logo, nós vamos ter o polinômio, certo? Menos 4x ao quadrado mais 8x mais 2. E o que é x. Eu acho esse método muito complicado, tanto que eu nem tô fazendo ele passo a passo. Tá aqui, vocês veem como exemplo, tem como fazer, certo? Caso tivesse uma questão assim, calcule a divisão usando o método de Descartes. Tem como fazer, tá?
mas eu nunca faço isso. Eu só faço assim. Calcule a divisão desses dois polinômios. Você escolhe qual método vai querer. Ok? Mas é isso. Não é tão difícil, não, mas é muito chato de fazer. É muita letra. Além da variável, que já é do polinômio, acrescenta outras letras ali. Então, acho difícil. Esse método da chave foi o método que eu aprendi quando eu estudei, que é o método que eu mais uso. É o método da chave. O que é método da chave? Eu vou escrever os dois polinômios que eu tenho, o divisor e o dividendo e o divisor em ordem decrescente dos seus expoentes e completá-lo quando necessário os termos, certo? Dividir o termo do maior grau do dividendo pelo maior grau do divisor. O resultado será o termo do quociente. Multiplicar o termo obtido do passo 2 pelo divisor e subtrair o produto do dividendo. Se o grau da diferença for menor que o grau do divisor, a diferença será o resto. Tá. Caso contrário, tomamos o passo 2 para considerar a diferença do novo dividendo. Como assim? Apesar de muita coisa escrita lá, na prática é muito fácil. Fácil não, né? Legal de fazer. Bora lá. Eu vou escrever o meu dividendo, que é o polinômio que eu quero. 2x² menos 3x³ mais x menos 1. Vou completar ele. Oi. Estão falando aqui para ir mais devagar e pedindo para respirar. Tá bom. Tô dando 4 horas, mas dá tempo. Porque Vai assim, até o quê? 4h30? É até 4h30. É que na aula passada eu achei que era só até 4 horas. Oh, meu Deus, saí correndo. Ó, eu falei rápido porque, assim, essa parte da leitura, eu gosto que vocês depois peguem e leiam, certo? Para entender. Eu deixo tudo explicadinho aqui no slide porque quando vocês forem estudar, às vezes, se só tiver isso aqui, vocês vão falar o que aconteceu. Aí lá tá explicando, tá bom? Mas vamos passar para a parte prática, que é melhor do que a leitura. Ó, primeira coisa, eu vou pegar o meu dividendo e completar ele. Como assim completar? Você está vendo que aqui pulou de x² para x? Então, faltou o termo x². Como é que eu escrevo o termo x²? Só colocar um 0x², certo? 0 vezes x² dá 0. Então, acabei de completar o meu polinômio. Ok. Faço a chave, que é aquela mesma chave que a gente usa na divisão. E escrevo o meu divisor. Ok? E agora eu vou dividir exatamente igual eu divido números. Bora lá. Começar do primeiro. Quanto é 2x² dividido por x²? Dá 2x, certo? Ó, 2 dividido para 1, 2. x² dividido por x², conserva a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2 é 2. Então, ficou 2x². Ok? É do começo de novo, né, Cícera? Esse daqui? É. Tá. Então, esse daqui é o método que eu mais utilizo, certo? Vamos lá. Primeiro passo. Eu vou pegar... Opa, o que eu fiz? Vou pegar o meu polinômio que eu quero aqui. Eu quero dividir esse polinômio, certo? 2x² menos 3x² mais x menos 1. Escrevo ele completando ele. O que é completando? Caso falte algum termo que eu queira, por exemplo, faltava o x². Eu completei com 0x², certo? Caso já tivesse tudo bonitinho, x², x³, x², eu não precisaria completar. Caso precisasse completar mais, eu completaria mais, certo? Pronto. Escrevo a chave bonitinha. Então, escrevi o primeiro, completei. Fiz a chave, isso é a chave.
né? Que é esse símbolo de divisão. Escrevo o meu divisor. Ele tá completo, não precisa completar nada, né? Também nem precisaria, só preciso completar o meu dividendo, ok? Então, todo mundo entendeu isso aí, né? Que é completar o polinômio. Pronto. Feito isso, eu vou começar a divisão. Como é que eu começo a minha divisão? Eu vou pegar aqui, ó, só o primeiro termo. 2x ao quadrado. Vou dividir pelo primeiro aqui. Ok? Quanto é 2x à quarta dividido por x ao quadrado? Vai ser 2x ao quadrado. Porque 2 dividido para 1 é 2. X à quarta dividido por x ao quadrado é x ao quadrado. Conserva a base, subtrai os expoentes. 4 menos 2 dá 2. Ok? Agora, vou multiplicar aqui esse que eu tenho com todos. Aqui. Vou multiplicar. 2x ao quadrado com 2x ao quadrado, com x ao quadrado, é 2x à quarta. Só que lembra na divisão, como a gente divide? Quer ver? Se eu dividir, por exemplo, sei lá, 300 dividido para 10. Bem fácil. 30 dividido para 10 dá 3. 3 vezes 10, 30. Eu pego e subtraio, não é assim? Vai dar 0. Depois de baixo 0, não dá pra dividir 0 aqui. Não era assim que eu dividia? Pronto. Aqui é a mesma coisa. Eu pego o primeiro termo, divido pelo primeiro. Depois eu multiplico e coloco aqui com o sinal de menos. Certo? Aí eu multipliquei o 2x ao quadrado com x ao quadrado. Deu menos 2x à quarta. 2x ao quadrado vou multiplicar por menos 2x. 2 vezes 2, 4. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Aí ia ficar menos, né? Como eu mudo pra cá, tem que mudar o sinal. Então, ficou mais 4x ao cubo. Próximo passo. Multiplicar 2x ao quadrado por 3, dá 6x ao quadrado. Coloco aqui com sinal de menos. Tranquilo? Pronto. Então, primeira coisa, dividir esse por esse. Deu o resultado aqui. O resultado eu multiplico por todos que estão aqui. Coloco aqui com sinal trocado, inverso. Se era menos, era mais. Se era mais, era menos. Pronto. Aí agora eu vou subtrair esse com esse, some. Menos 3x ao cubo com 4x ao cubo dá x ao cubo. 0x ao quadrado com menos 6x ao quadrado dá menos 6x ao quadrado. X com nada é x, menos 1 com nada é menos 1. Continua a minha divisão. Agora eu vou pegar o x ao cubo e dividir por x ao quadrado. Dá quanto? X. Vou pegar o x, vou multiplicar por todo mundo que tá aqui. Bora lá. X vezes x ao quadrado. X ao cubo. Troquei o sinal. X por menos 2x. Menos 2x ao quadrado. Coloquei aqui com o sinal trocado. X vezes 3. 3x. Vem pra cá com o sinal trocado. Passa a chave. Faz a subtração. Menos 6 com 2, menos 4. X ao quadrado. X menos 3, menos 2. E 1 com nada é menos 1. Continuo minha divisão. Agora eu vou pegar o menos 4x ao quadrado, dividir pelo x ao quadrado. Dá quanto? Dá menos 4. Esse valor vou multiplicar por todo mundo que está aqui. Que é quanto? Menos 4 com x ao quadrado, menos 4x ao quadrado. Troquei o sinal. Menos 4 com menos 2x, mais 8x. Vem pra cá, menos 8.
Menos 4 com menos 3, menos 12. Vem pra cá, mais 12. Passei o traço, subtraio. Faça a conta, né, a operação. Então, menos 2, menos 8, menos 10. Menos 1, menos 12, mais 11. Pronto. Não tem mais número para eu abaixar. Então, minha conta acabou. Então, qual foi o meu quociente? Vai. Ah, tá. Qual foi o meu Q de X? Meu quociente é esse. Então, meu Q de X é esse aqui. E o meu resto é esse Professora. aqui. Isso daqui. Ei, professora. Calma aí, rapidinho. Eu volto. Eu vou escutar você um minuto. Esse daqui. Só terminar. Ai, caneta. Esse daqui. Tarará, é o meu P de X. E esse daqui é o meu D de X. Então, na divisão é um pouquinho mais complicado, mas dá pra fazer também. Agora sim, pode falar. Porque Emily Emily, falou no chat aqui que ficou um pouco perdida para ir mais devagar. mais Só devagar ainda? explica os passos que a senhora fez aí na divisão. Não precisa refazer tudo, não, só explica os passos aí. Tá. Ó, aqui tem outro exemplo. Pode fazer o outro exemplo, Emily? Aí Pode. vai ser... Aí você compara, pra ver se entendeu. Ó, primeira coisa. Escrevo o polinômio que eu quero dividir e completo ele. Nesse caso, não precisou completar. No passado, precisou completar com quem aqui, ó? Com 0. Ok? Nesse daqui não precisou. Por que que não precisou? Porque, ó, tem x ao quadrado, tem x e tem o termo sozinho, certo? Escrevo a chave e escrevo 2x. X menos 2. Como é que eu divido? Pego o primeiro, divido com o primeiro. Quanto é x ao quadrado dividido para x? Dá x. Esse x aqui eu vou pegar e multiplicar por todo mundo que tá aqui. X vezes x, x ao quadrado. Aí, ao escrever aqui, eu tenho que trocar o sinal. Será mais, vira menos. X vezes menos 2 dá mais 2x, dá menos 2x. Veio pra cá, menos 2. Mais 2. Certo? Passo o traço e faço a subtração. Entendeu agora, Emily? Entendi. Pronto. Aí agora, esse termo vai sumir. Quanto é menos 5x mais 2x? Menos 3x. Desce o 6. Agora, vou pegar o menos 3x e dividir por x. Dá quanto? Menos 3. Menos 3, vou multiplicar por x vezes menos 2. Menos 3 vezes x, menos 3x. Veio pra cá, mais. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Veio pra cá, menos 6. Passou o traço, subtrair. Deu 0. Pronto. Neste caso, o meu resto deu 0. O quociente é x menos 3. Logo, x ao quadrado menos 5x mais 6, ele é divisível por x menos 2. Certo? Por quê? Professora, tem que passar o Porque traço resto... também quando o número é inteiro assim igual 6? Como assim, esse traço azul? Não, Na verdade, esse traço nem é necessário passar. Eu só passei aqui para você entender por que eu não escrevi nada aqui embaixo, tá? Eu poderia escrever 0x ao quadrado aqui? Poderia, mas aí ia carregar demais a anotação, tá? Então, esse traço é mais só para vocês enxergarem por que aqui embaixo sumiu o termo, tá bom? Se quiser Professora, passar o traço aqui no 6, pode. Só que aí, ao passar o traço, eu não escrevi nada embaixo, tá? E o resto não pode ser nada. Tem que ser pelo menos 0. Oi. professora, eu gostei do método e achei interessante. Até entendi.
Porém, eu gostaria de saber se tem um método mais simples. Ou Mais esse é o simples? método mais simples. Tem um outro, que é o próximo agora. Quando eu estudei, eu usei muito esse, muito mesmo, certo? Que geralmente é o mais ensinado nas escolas. Mas existe outro, que é o próximo, que é bem legal também. Querem aprender? Bora lá. Já é agora? Aqui é outro exemplo, eu nem vou fazer não. Aqui é para encontrar o valor. Vocês ainda tá aí? Eu tô achando que vocês foram embora. Eu tô dando aula. Oh, meu Deus. Calma aí, gente, um minuto. Oh, meu Deus. É só botar a vassoura atrás da porta, professora. Desculpa. Os meninos estavam esperando ainda lá fora, meu Deus. Ai. Tá. A vassoura atrás da porta ninguém entra não, viu? Pois é, eu vou colocar uma vassoura atrás da porta. Você vai pôr na geladeira? Tá. Vê aí, o que tiver em cima você coloca embaixo. Tá. Nesse exemplo, tá falando que x ao cubo menos x ao quadrado. Ai, cheguei a ficar ofegante. Mas já x mais b, ele é divisível por x ao quadrado mais x menos 2. O que isso significa? Que o resto tem que ser zero, certo? Então, fazendo a conta aqui, não tem como, né, subtrair a de 2, então fica assim, a mais 2, mais b, aí depois, continuando a divisão, menos 2x dividido por x dá menos 2. Pode deixar o cadeado aberto dentro. Ok. Aí vai chegar no final aqui, certo? Então, nós temos que a mais 4x mais b menos 4. Isso daqui tem que dar zero, certo? Para isso dar zero, esse termo aqui, a mais 4, tem que ser zero e b menos 4 tem que ser zero, certo? Porque quem é o zero? É como se fosse o zero o zero escrito dessa maneira, ó. Que o zero eu não posso escrever do jeito que eu quiser. Então, mas não vai escrever não. Se esse polinômio... Vem, meu filho, não vai escrever não. É igual a 0x mais 0. Porque aqui ainda tinha um termo com x e outro termo, certo? Então, a mais x, a mais 4 tem que dar 0. E b tem que dar... b menos 4 tem que dar 0. Para isso acontecer, que número mais 4 dá 0? Menos 4. Que número menos 4 dá 0? 4. Então, para esse termo aqui, esse polinômio, ser divisível por esse, o a e o b tem que ser a menos 4 e b mais 4. Certo? Tá. Calma aí. Tá, eu tô passando rápido aqui só pra ver se o próximo é o teorema que eu quero. Não. Eu queria ver logo o outro teorema rapidinho aqui, eu volto nisso aqui. Descartar. Cadê o outro teorema que é mais fácil? Aqui. Ó. Então, vocês querem um jeito, talvez, mais fácil. Aquele jeito lá, eu acho mais visível de se fazer. Mas existe outro teorema, que tá até falando aqui, ó. Dispositivo prático de Briot-Ruffini, para fazer divisões de polinômios. Certo? Então, dados o dividendo e o divisor, certo? O que precisa ser, ó? O dispositivo de Briot-Ruffini nos permite encontrar o quociente e o resto de uma divisão de polinômio p de x de grau n maior que 1 por um polinômio desse tipo, x menos a,
sendo n-1 o grau do quociente. Então, oi? O único problema desse dispositivo aqui é que o divisor, ele tem que ser essa cara, certo? Tem que ser um polinômio com apenas dois, não tem que ser um binômio, né? Mas muitos dos exercícios de cálculo, o quociente é um binômio, então dá para fazer. Então, como é que é feito essa divisão? Eu escrevo todos os meus coeficientes do dividendo, escrevo aqui a raiz do divisor e depois eu faço o passo a passo. Multiplico a raiz por A e somo com o próximo coeficiente. Aí o valor que dá aqui, multiplico de novo, somo, multiplico, somo, multiplico, somo, multiplico, somo. Aí o resultado é o resto. O que sobra aqui é o meu coeficiente. Tá, professora? Eu não entendi nada. Como assim? Com exemplo é mais fácil. Então, ó. Briot-Ruffini. Eu preciso ter um polinômio qualquer e o divisor tem que ser um binômio. Certo? Então, aqui. 3x² menos 4x³ menos 5x² mais 4x mais 9 dividir por x menos 2. Como é que eu faço? Então, a primeira coisa é encontrar a raiz do meu divisor. Professora, Oi. Pedro tá perguntando aqui se a senhora tá gravando a aula. Tô gravando, sim. Beleza. Tô gravando? Deixa eu ver. Tô gravando. Ai. Tô gravando, sim. Ô, gente, tudo isso aqui tem na apostila lá que eu deixei pra vocês, tá bom? Parece que é difícil, né? Eu não sei se... Sei lá. Mas bora lá. Os cálculos a serem efetuados têm como ponto de partida a raiz do divisor, que nesse caso é 2. Como é que eu encontro a raiz de um binômio qualquer aqui? X menos 2. O que é a raiz? É como se eu pegasse esse x menos 2 aqui, ó. Cadê? Vai escrevendo. Vai. Caneta. Aqui, ó. O divisor é esse, né? X menos 2. Então, x menos 2... eu tenho que encontrar a raiz. Eu igualo isso a 0. E depois resolver a equação. Então, vai ficar x é igual a 2. Certo? Passo 2 para cá. Se tá menos, passa para lá mais. Resolve essa equação. Então, isso quer encontrar a raiz. Certo? Pronto. Feito isso, eu passo um traço. Escrevo todos os coeficientes do meu dividendo. Quem são esses coeficientes? 3... menos 4, menos 5, 4 e 9. Escrevi todos eles. Ok? Agora, aqui embaixo eu vou fazer a raiz, que é o 2. Pronto. Agora, o que eu faço? O primeiro valor se repete, é 3. Ok? Repetir. O segundo valor eu vou multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. Somar com menos 4. 6 menos 4 dá 2. Ok? Terceiro número agora. Multiplica por 2 de novo. 4. 4 mais menos 5 dá menos 1. O próximo. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 4 dá 2. 2 vezes 2, 4, mais 9, deu 13, que é o resto. Então, o polinômio, que é o quociente, é 3x² mais 2x² menos x mais 2, e o resto é 13. Então, o que isso aqui significou? Se eu tivesse escrito esse polinômio aqui, passado a chave, dividir por esse polinômio que eu tenho aqui ia ficar aqui e o 13 ia ser meu resto lá embaixo. Quando eu faço a divisão, ia aqui ficar meu resto. Certo? Então, esse talvez
é uma maneira prática de se resolver, certo? Briol-Ruffini. Ó, se eu voltar lá, cadê? Aqui não daria para fazer por esse teorema, certo? Por que não daria? Porque aqui o divisor, ele não é um binômio. Esse já daria para fazer. Em vez de fazer essa divisão aqui, eu poderia ter feito daquela maneira lá. Querem tentar fazer esse daqui daquela maneira lá só para ver se vai dar a mesma resposta mesmo? Ó, então tá aqui, né? Vamos fazer isso aqui passo a passo juntos. Primeira coisa, eu vou desenhar um traço. Assim. Vou escrever os coeficientes. Quem são os coeficientes aqui? Bora, caneta. 1, menos 5 e 6. A raiz desse daqui, qual é a raiz? Que número menos 2 dá 0? Vai ser o próprio 2. Então, vamos resolver. O primeiro número, repete. O segundo, vou multiplicar aqui. 2 vezes 1, 2. 2 mais menos 5 dá? 2 mais menos 5 dá menos 3. Certo? Agora, 2 vezes 3, menos 3, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Então, qual vai ser a minha resposta aqui? A resposta, o meu coeficiente de x vai ser x menos 3. E o resto vai ser quanto? 0. Vamos ver se confere com o que a gente fez anterior. Conferiu, ó. O quociente ficou x menos 3 e o resto 0. Então, vocês têm agora duas maneiras de fazer. Ou por essa, ou pelaquela lá. Aí, vocês escolhem qual acha mais fácil. Achou a outra mais fácil? Ou ainda tá... não tá tão fácil? Só disse que ficou menos pior. Menos pior, né? Ok. Professora, então eu só posso usar quando é binômio? Sim, mas se eu conseguir, por exemplo, escrever o meu divisor dessa maneira aqui, x mais 2 que multiplica x menos 3, por exemplo, também eu posso utilizar esse teorema, certo? Então, o truque é ter binômios. Eu tenho que ter binômio, de alguma maneira. Se eu tiver um tantão de binômio, posso dividir, certo? Então, a primeira coisa, vou dividir pela raiz aqui do x mais 2 e depois pela raiz do x menos 3. Então, primeira coisa, qual é a raiz de x mais 2? Dá menos 2. Vou fazer a divisão. Repete 1, multiplica, soma 0. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 0, menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. 4 mais menos 7, menos 3. Menos 2 vezes menos 3, 6 positivo. 6 mais 6, 0. Ótimo. Agora, vou pegar a raiz do segundo, que é 3, né? Faço o mesmo procedimento. Repito o primeiro número. Multiplico. 3 vezes 1, 3. 3 mais menos 2, 1. 3 vezes 1, 3. 3 mais menos 3, 0. Então, eu vou ter que o quociente vai ser... não, aqui ele só queria que fosse divisível, né? É divisível, porque deu 0. Mas o quociente ia ser o produto desse polinômio por esse daqui. Vamos escrever esse polinômio aqui do lado, ó. Que polinômio eu tenho como resposta aqui? Ele vai ser, ó, tem 3 termos, né? Então, se tem 3 termos, aqui vai ser x... Oh, meu Deus. Ali vai ser x
ao quadrado menos 2x menos 3. E o de baixo ia ser o quê? X mais 1. Certo? Então, aqui é só os coeficientes. Aqui é só os coeficientes do meu polinômio. Ok? Outra coisa, isso aqui só pode acontecer, divisão, né, quando é a mesma letra também. Aqui é outro exemplo, acho que não vai dar nem mais tempo. Quero do quê? Ok. Tá. Eu acho que eu não vou passar mais nada, não, que vocês já devem estar falando assim, meu Deus, professora, minha cabeça tá fritando. Tá, eu vou deixar o slide inteiro pra vocês. Eu queria muito ter chegado nessa parte aqui de equações polinomiais, mas não tem mais nem tempo. Teorema fundamental da álgebra. Deixa eu só falar qual é o teorema fundamental da álgebra, mas eu acho que eu nem vou cobrar, não. Ó, teorema fundamental da álgebra. Toda equação algébrica de variável complexa ou real admite pelo menos uma raiz complexa ou real. Então, nessa equação aqui, ela tem raiz. O que é raiz? Eu pegar minha função que eu quero e igualar ela a zero, né? Então, qual é a raiz desse polinômio aqui? É 3. Só fazer essa equação aqui mesmo. Passo o 6 pro lado de lá, depois passo o 2 dividindo. Aqui do segundo grau. Faz Bhaskara ou faz outros procedimentos, encontra as raízes. A raiz quarta, e assim vai. Ia ter tanta coisa ainda, fatoração de polinômio, cobrir novo fim, mas é isso. Isso aqui. Ok, não dá mais tempo não. Professora, o próximo encontro síncrono vai ser dia 14/6? Só no próximo módulo. Então, a aula de hoje vai ser isso. Não vai ser completa, uma pena. Uma pena mesmo. Tinha tanta coisa legal para falar para a apresentação. Ô, gente, então, eu vou ter que rever algumas questões da atividade, tá? Vou deixar o slide completo para vocês, tá? Mas a atividade que eu fiz já tá pronta. Eu ia abrir agora ela para vocês fazerem. Só que não vai... Eu vou ter que tirar algumas questões, principalmente de equações, que era a parte mais legal da aula. Aí, como é que eu fiz? Eu deixei a atividade como questionário no Moodle. Esse questionário ia ser como fosse avaliação, então vocês teriam 5 horas para responder, mas aí poderia ser de hoje até domingo, qualquer dia que vocês quisessem. Aí vocês entram e respondem, ok? Só que... Como é que eu vou dizer agora? Deixa eu parar a aula, né? Gravação, interromper a gravação.